Evangelho de João, no capítulo 15. Eu quero ler com você um texto, talvez muito conhecido de todos nós. Verso 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Amém. Vamos parar por aqui, depois eu sigo adiante. Pai, abençoa a Tua palavra nessa noite, que possamos ouvir a voz do Teu Espírito e sermos ministrados por Ti nessa noite. Seja o nosso mestre, Espírito Santo seja o nosso ajudador, seja o nosso consolador. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, ele conta essa história e ele usa a videira e os ramos como uma metáfora, e me deixa tentar explicá-la para você. Jesus, ele usa a ele próprio como uma videira, uma árvore. O Pai é o agricultor, é quem cuida dessa árvore, e nós somos os ramos que estamos conectados nessa árvore. Então, a ideia de Jesus falar de árvore é porque a árvore, ela tem raízes, ela recebe a seiva, e o tronco tem a seiva, tem a vida daquela árvore, e essa vida, ela passa aos ramos, e esses ramos então estão conectados na videira, que somos nós. E esse ramo, na sequência que fala, você conhece a história, Jesus fala que esse ramo permanecendo na videira, conectado na videira, eu já vou falar isso com vocês, ele dá fruto, ele frutifica. Então, o conceito que Jesus está explicando aqui, e ele é um conceito maravilhoso de relacionamento, ele começa a explicar de forma muito resumida, mas muito prática, a essência do Evangelho de Cristo. A razão pela qual você está aqui hoje, e você está me assistindo na internet. O porquê disso tudo? Quando você disse sim a Jesus, esse texto aqui, ele explica o que você disse sim, para que você disse sim, o objetivo pelo qual você disse sim, que ele passa longe de ser uma religião, ele passa longe de preceitos, de regras, de normas, de coisas a serem cumpridas, de faz, pode, não pode, ele passa longe disso, ele não tem nada a ver com isso, ele fala sobre intimidade, ele fala sobre relacionamento, e ele inicia assim. Ele inicia logo no verso 2, logo que ele introduz o conceito videira, agricultor, ramos, ele introduz e diz o seguinte: todo ramo, e aí sou eu e você, em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Quando nós vemos essa frase, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que o objetivo da videira é o fruto. Parece isso. Porque ele apresenta dizendo assim: se você dá fruto, ou melhor, se você, estando em mim, conectado comigo, não der fruto, o texto diz: eu te corto. E se você der fruto, eu te podo, para que você dê mais fruto ainda. Então parece que ele apresenta a ideia do evangelho, do conceito de evangelho, como sendo resultado. Você precisa dar resultado. Parece isso. E é disso que eu quero meditar com você. Primeira coisa que eu quero conversar com você é sobre esse texto que ele diz assim: aquele que está em mim e não der fruto, ele corta. Nós tivemos, Daniel, o Cadaval trouxe o lançamento de uma Bíblia chamada Bíblia Textual, e foi lançada lá, a gente participou, o Zé estava junto, né? A gente participou lá do lançamento da Bíblia, e ele buscou fazer algumas interpretações, fez algumas alterações, enfim, né? Sempre tem uma novidade em cada uma das Bíblias, e nessa Bíblia em específico, ele fez algumas alterações, algumas achei que foram ruins, né? Tipo, ele tira o texto da mulher que pega em adultério. Esse texto não aparece na Bíblia textual, porque ele é um texto que originalmente ele não está na maioria dos manuscritos, ou melhor, ele aparece até em vários manuscritos, mas em alguns manuscritos ele não aparece, os manuscritos, né? os mais antigos, e aí então eles optaram por não colocar, né? E outros textos, enfim, outras partes da Bíblia que eles tiraram, eles suprimiram, né? Elas não aparecem ali justamente porque não estão
em todos os manuscritos, então é melhor não tirar. Eu acho um erro, acho que tem base, tem suficiência para nós mantermos aqueles textos em vários outros manuscritos que tem. Mas, neste texto aqui, em específico, em João capítulo 15, eles traduziram essa parte diferente. E eles traduziram e essa é a parte que eu mais gostei da Bíblia. Porque eles traduziram essa parte aqui de João 15, do verso 2, todo ramo em mim que não dá fruto, ele o levanta. Essa é a parte que eles traduziram. E deixa eu ler para você, no original grego, o que isso de fato significa. Eu não entendo nada de grego, já vou deixar claro para você. Que a gente fala assim, no original grego diz assim, o cara pensa, nossa, estudou grego? Não, é um aplicativo que tu compra, tu baixa no celular e ele te diz tudo isso, entendeu? Então não é que a gente é esperto, não, a gente é esperto, a gente só não é inteligente, né? Então, no aplicativo, que é do Strong, onde ele faz várias definições da palavra, porque o grego ele tem isso. O grego, diferente do português, quando a gente diz assim, amor, a gente fala de amor, e amor para nós é amor. A gente fala de amor de amigo, a gente fala amor de irmão, a gente fala amor de marido e mulher, a gente fala amor de pai e filho. Para nós amor é amor. No grego não, no grego ele distingue isso. Então quando ele diz assim, amor de amigo, é o amor filéu. Quando eu digo eu amo Deus, é o amor ágape. Quando eu digo eu amo minha esposa, é o amor eros. Então assim, ele especifica para dizer o que ele quer dizer com aquilo, para não deixar dúvidas. E nesse texto aqui, essa palavra, no grego, ele diz o seguinte, primeiro tradução dela, diz assim, levantar, elevar, erguer. Então, a primeira ideia desse texto é levantar, erguer. Olha que coisa doida, mas é diferente de cortar, eu já vou chegar lá. A segunda tradução que pode ser feita é tomar sobre si e carregar o que foi levantado. Ou seja, eu levantei algo e eu coloco sobre mim e carrego isso que eu levantei. Eu apoio isso que eu acabei de levantar. E por último, em terceiro lugar, é cortar. É levar embora o que foi levantado. No sentido de, ele estava caído, eu corto então, eu levanto ele e eu suporto ele, eu apoio ele. Mas o objetivo de cortar não é de jogar fora, o objetivo de cortar é eu conseguir levantar para que ele consiga de fato ter apoio e suporte. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui neste texto é o seguinte: aquele que está conectado em mim é diferente do que aquele que não está conectado, e eu já vou chegar nesse cara. Mas Jesus diz, o ramo que estando em mim não der fruto, sabe o que eu faço? Eu vou limpar ao redor dele, eu vou cortar o mato que está ao redor dele, eu vou levantar ele para que possa pegar a luz, para que ele dê fruto, porque afinal ele está conectado em mim. É isso que o texto está dizendo aqui. E aquele que dá fruto, ele poda, ele cuida, é o pai que vem, o agricultor que vem, e ele poda e cuida, e ele faz o quê? Ele faz para que garantir que você continue dando frutos na próxima estação. Então essa é a primeira coisa que eu queria meditar com você nesse texto, de que quando Jesus conta a parábola, ou conta essa história e faz essa metáfora da videira e do agricultor, num primeiro momento passa a ideia da gente na tradução, que a maioria das Bíblias ela faz essa tradução de que corta, num sentido de que parece que Deus não está nem aí, se você não frutificar você está fora, mano, e não é isso que a Bíblia está dizendo. Ela está dizendo, cara, se você está conectado em mim, e por alguma razão você não está frutificando, eu vou cuidar de você, eu vou limpar você, eu vou levantar você, para que você possa receber a luz do sol, e de fato conseguir dar resultado, conseguir atingir objetivos. E aí ele diz, e você que dá, você que está dando fruto, eu vou cuidar de você e garantir que você continue dando fruto nos próximos anos. Ele diz assim, no verso seguinte, ele diz, vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Ou seja, a palavra de Deus vem sobre nós, nos purifica, nos limpa, para que nós possamos continuar dando fruto. E aí o verso 4, ele fala assim,
Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não produz fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir frutos, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. E nós entramos aqui numa dicotomia. E eu quero falar para vocês hoje de 3 características desse relacionamento. Eu sei que eu não gosto muito daquelas pregações, 5 passos para aquilo, 12 passos para não sei o quê, meio receita de bolo eu não curto mais, mas minhas últimas pregações foram isso, né? 3 ações disso, 3 não sei o quê, e vai mais 3 hoje. Mas eu acho que é mais didático para você entender o conceito do que eu quero dizer. Eu quero falar sobre 3 características desse camarada que disse sim para Jesus. Primeira delas, que é as 2 primeiras, é essa dicotomia, esse paralelo entre fruto e intimidade. Entre aquela pessoa que ela vai buscar o relacionamento pela intimidade e aquela que vai buscar o fruto. Tem algumas que elas estão só preocupadas com o fruto, e parece que quando nós lemos num primeiro momento, como eu falei ali naquele primeiro verso, que Deus está preocupado só com o resultado, que você dê resultado para Ele, que você frutifique para Ele, porque se você não tiver frutificar, Ele vai te cortar. E não é disso que o texto está dizendo, tanto que ele começa a dizer assim: aquele que permanece em mim, que está conectado comigo, que está recebendo da seiva da videira, que a vida da videira ela está vindo e conecta no ramo, é isso que eu quero. Eu preciso que você esteja conectado comigo, eu preciso que você tenha intimidade comigo, eu preciso que você me busque, eu preciso que você me deseje. É isso que Jesus está aqui dizendo: permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. A primeira coisa que eu quero de você, quando você diz sim para mim, quando você diz sim para Jesus, a primeira coisa que eu quero que você faça é que você permaneça em mim. Essa é a primeira coisa. Que você esteja conectado comigo, essa é a sua prioridade número 1. É estar conectado comigo. Ponto. É isso que você precisa fazer. Mas eu não tenho que dar fruto. Fruto é consequência. Tanto que ele diz: aquele que está conectado em mim, esse dá muito fruto. Existe uma diferença entre produtividade e frutificação. Produtividade é aquilo que você faz na força do seu braço. Produtividade é aquilo que você constrói. Produtividade é aquilo que você monta, aquilo que você faz. Frutificação é resultado de relacionamento. Para você frutificar, você só conseguirá frutificar se aquilo que sair de você emanou de um relacionamento. De você estar conectado na videira e a seiva da videira passar para você. Isso acontece muito com pastores. Eles buscam a Jesus, aqui, conectados, amam Jesus, desejam Jesus, top, te amo Jesus, como eu te amo. E a partir desse relacionamento, começa a dar fruto, frutificação, resultado, ministério, coisas começam a acontecer. E sabe o que acontece? Rapidamente ele troca pelo ministério. E ele começa a se relacionar com o ministério, esquecendo de que quem jogou ele para lá foi o Deus do relacionamento. E aí, facilmente, se usa Deus de ídolo para alcançar o seu Deus, que é o ministério. Facilmente a gente troca Deus como fim último para o benefício que eu tenho a partir dele. E algumas vezes a nossa motivação é boa, algumas vezes o nosso sentimento ele é bom. Por exemplo: Senhor, eu te amo, eu te quero. Por quê? Porque eu quero unção, eu quero dom, eu quero ministério. E a motivação é boa, você quer dar fruto, você quer dar resultado, você quer poder ver na sua vida propósito. Porque nós poderíamos colocar aqui, ao invés de frutificação, colocar presença e propósito. Eu busco a presença e na busca da presença eu tenho propósito. Afinal, Jesus diz: se você permanecer em mim e eu permanecer em você, você vai dar muito fruto, você vai ter propósito na sua vida, vai ter razão pela qual você existe.
E muitos de nós estão atrás da razão pela qual nós existimos. Então, para nós atingirmos o objetivo da qual nós somos chamados e amamos o chamado de Deus na nossa vida, Jesus, muito obrigado por aquilo que nos chamaste, e de repente o nosso chamado é o nosso Deus, e Deus é o meio pelo qual eu alcanço o nosso chamado. Deus, ele se torna o facilitador para eu alcançar o meu chamado, para eu alcançar o meu ministério, para eu ter o dom. Cara, quantas pessoas eu vejo, e aí nós temos participado de eventos, de conferências, de avivamento, quantas pessoas eu vejo correndo para frente, para vir atrás da unção. O Deus delas é a unção, e Deus é o meio pela qual ela precisa passar para alcançar a unção. Deus, ele se torna o ídolo para alcançar o que nós de fato adoramos, que é o resultado. Jesus, ele rompe com isso, ele diz: não, cara, sim, nós precisamos ter resultado, nós não podemos ser só aquele cara que ama, está na casa de Deus, nossa, como eu amo, Jesus, eu te amo, e isso não leva a lugar nenhum. Não tem como nós de fato vivermos um lugar de relacionamento com Deus e não ter resultado disso, não tem como. É impossível que isso aconteça, porque Jesus diz: se você permanece nele e ele em você, você automaticamente vai dar fruto, porque é nesse lugar de intimidade que você recebe propósito, você recebe objetivo de vida, é nesse lugar de relacionamento, é quando você busca o Senhor em relacionamento que você é direcionado, e você derrama sobre o outro, você escoa aquilo que você recebeu naquele lugar de intimidade, você derrama sobre o outro. Por isso que o nosso mote da CTF, a nossa frase que nos identifica é: encontre a presença transformadora de Deus. É a presença, nesse lugar da presença, ele traz resultado, ele transforma pessoas, ele muda pessoas. Então, nesse lugar de intimidade, nesse lugar que eu paro para me relacionar com Deus, e eu preciso ter isso como minha fonte primária, portanto, e aí de novo é uma briga minha como pastor, que eu me debruço sobre essa palavra, eu preciso me debruçar sobre essa palavra, claro, para preparar a pregação para vocês, porque senão vai ser um troço terrível todo domingo, mas eu não posso me debruçar sobre ela só para isso. Eu preciso me debruçar sobre ela para me alimentar dela, porque essa é a minha prioridade. A minha prioridade não é ser pastor, a minha prioridade é ser filho. O pastor, ele nasce do relacionamento. Essa é a minha prioridade. A minha prioridade é me relacionar com ele. A minha prioridade é me alimentar dele. A minha prioridade é ter intimidade com ele. E o ministério, ele precisa ser consequência, eu não posso inverter isso, porque se eu inverter isso, eu me perdi. Se eu inverter isso, eu posso estar construindo um grande, um enorme, lindo demais ministério, top, tudo muito bem, muito estruturado, mas é fruto da força do meu braço, é fruto de produtividade. Jesus não nos chamou para sermos produtivos, Jesus nos chamou para sermos frutíferos. Mas eu posso construir um ministério grande na força do meu braço? Pode, você conhece um monte de gente por aí. Eu não estou dizendo que os ministérios grandes são todos assim, não estou dizendo isso. Mas você pode. Mas nós seremos eficazes. Nós de fato seremos frutíferos se nós conseguirmos fazer daquilo que emana de nós a partir de um lugar de intimidade. Aquilo que sai de nós, ele está saindo de nós porque eu recebi uma voz que falou comigo, que queimou uma chama dentro do meu coração e eu não consegui ficar parado, eu precisei caminhar, eu precisei ir na direção, eu precisei caminhar em resposta a isso que um dia queimou no meu coração. Bora, nós seremos eficazes, nós seremos uma igreja que de fato causa um impacto, porque nós estamos seguindo ao Senhor, de um lugar de intimidade. Jesus continua falando e ele vai para a terceira pessoa. Primeira característica dessa pessoa é uma pessoa que busca a intimidade. A segunda é aquela que entende que dessa intimidade ele vai para a frutificação. E aí então nós vemos essa dicotomia, alguns só buscam intimidade, outros só querem o ministério, né? É Marta e Maria,
enquanto Maria está sentada aos pés de Jesus adorando, Marta trabalhando e uma brigando com a outra, e quem tem que vencer, né? Como funciona isso? E nós precisamos, aqui nesse texto, Jesus tenta encontrar o ponto de equilíbrio, é num lugar de intimidade, como Maria diz, Jesus disse a Maria: o que te foi dado, Maria, tu buscou a melhor parte, de ti não será tirada. Mas esse lugar de intimidade precisa sim resultar em frutificação. Não é só buscar a Deus, não é só eu estar feliz em eu estar na igreja adorando. Que resultado disso tem causado na vida do outro? Quando eu olho para dentro de mim, que resultado da minha intimidade com Deus está de fato transbordando e tocando o outro? Ou a minha fé, ela é só de consumo próprio? Essa minha fé, o que eu busco tudo, ela consegue só me alimentar para me manter vivo? Porque a fé que Jesus aqui diz desse relacionamento, ponto primeiro, mais importante, é estar conectado na videira. Mas depois ele diz, desse encontro, frutifica. Não pode ser só uma fé de consumo próprio. Ela não pode ser só uma fé que o rio que emana de você, ele acaba em você mesmo. Não pode ser uma fé que tudo aquilo que você faz morre em você mesmo. Ela precisa ser uma fé que transborda, que impacta, que toca, que influencia, que transforma outros em algum outro momento, de uma outra forma. E aí vem a terceira pessoa que anda transitando nesse processo todo, que é no verso 6. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, como ramo, e secará. E tais ramos são apanhados e lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então, de novo, nós temos aquele que busca intimidade, nós temos aquele que busca frutificação, e nós temos aquele que não está conectado nenhum nem outro. Tem aquele cara, aquela pessoa, que ela não está mais conectada na videira, que é um ramo que ele desconectou da videira, ele não está mais recebendo a seiva da videira. O verso 6 diz, tem uns que não permanecem mais em mim. Lembra do primeiro verso, o segundo verso que nós lemos? Ele diz assim, aquele que estando em mim não der fruto, mas ele está conectado na videira. Jesus vai lá e levanta ele, e ajuda ele, para que ele possa dar fruto. Esse é o verso 2. Só que o verso 6 é outra pessoa, é uma outra característica. É aquele que não está mais conectado na videira. Ele se acha ramo, ele pensa que é ramo, mas ele não está mais conectado na videira. Esse camarada, Jesus diz, ele vai secar, porque é natural que ele seca, porque ele não tem essência, não tem a seiva da videira, e ele seca, porque ele não está conectado, ele está seco dentro dele. Você não tem ideia, talvez, e hoje nós estamos falando muito disso, dos desviados da pandemia, da galera que se perdeu. Falava antes com Oséias, ainda antes do culto. Há uma estatística americana que 20% das igrejas americanas não conseguiram sobreviver por toda essa situação e acabaram fechando. Aí o Oséias me perguntou, e tem algum um percentual de pessoas que pararam de vir? Cara, esse dado a gente não tem ainda, de pessoas que se perderam, mas tem um monte de gente, cara, que sumiu. Um monte de gente que sumiu. Os desviados da pandemia, que eles pararam de ir à igreja, que eles pararam de se relacionar. E nós aqui na CTF, nós temos vários, que a gente não sabe onde é que está. E não é por falta de contato, cara, porque a gente tentou contatar, a gente tentou conversar, a gente tentou ligar e dizer, mano, cadê você? Né? E aí as desculpas é muito engraçada, porque daí os caras dizem assim, não, é que não dá, né? Começa a contar um monte de história, a gente sabe que ele está mentindo, ele sabe que ele está mentindo, né? A gente sabe que ele está mentindo, e fica aquela coisa constrangedora, tipo, será que eu digo, mano? Né? Tipo assim, não dá, a gente está trabalhando muito. Aí pensa, todo mundo aqui evadiu, né? O pessoal não faz nada, não, eu vou na igreja porque eu não faço nada, aí eu vou na igreja no domingo. Aí tu pergunta para o cara assim, mas tu trabalha no domingo? Não. Mas é que na cabeça dele aquilo não é prioridade.
Ah, mas então, se o cara não vem na igreja é porque ele está desviado. Não, mano, não é isso. Me entenda, não é porque você pode morar na igreja e não ser crente. Não é o fato de você estar aqui, mano, que vai determinar se você é crente ou não é. Não é isso. Mas quando você conecta na videira e você recebe a seiva da videira, a comunhão, ela é parte da sua fé. Você anseia em estar vivendo em comunhão, porque a fé cristã é uma fé comunitária, ela não é uma fé isolada, ela não é uma fé solitária. É o Deus que é nosso, é o Pai nosso, é o pão nosso. A fé cristã é uma fé comunitária. Então, meu irmão, você não estar na igreja não significa necessariamente que você está desviado, mas você não querer vir à igreja diz muita coisa. E quando eu digo igreja, me refiro à comunidade, me refiro ao grupo de pessoas, de estar conectado em relacionamento. E sabe a minha pergunta, que eu fico pensando nesse processo todo, e para mim é a grande pergunta: será que de fato eles são desviados da pandemia? Ou a pandemia só trouxe à luz o que eles realmente eram? Talvez foi a pandemia a oportunidade que eles tiveram de vazar, porque eles já estavam distantes, eles já estavam longe. Eles vinham aos cultos quase que por osmose. Era aquela coisa assim que é o que a gente faz, a gente vai. Então eles entravam por ali e participavam do culto, porque é o que a gente faz no domingo. A gente vai no culto. E aí o culto era quase que um espirrar de água assim nele, e aquela água caía um pouquinho na língua dele e molhava ele um pouquinho, para pelo menos deixar ele animado para voltar para o próximo culto e para botar um pouquinho de água ali dentro. Mas é uma pessoa, um cara que não tinha relacionamento, é um cara que não tinha intimidade com a palavra, não tinha intimidade com Deus, não tinha relacionamento com Deus, ele simplesmente vinha à igreja. E aí quando fecha a igreja e não joga mais aquela água na boca dele para dar aquela molhada, secou. E ele se distanciou naturalmente e não teve necessidade nenhuma de estar. Ele não sentiu falta, porque aquilo não era dele, aquilo não fazia parte dele, não era da essência dele. Porque aquele que tem fome, mano, dá um jeito lá, não é? Quem tem fome corre, mano. Quem tem anseio dá um jeito, tu corre, tu vem, faz. Eu lembro minha mãe, né, que grupo de risco, ainda antes da vacina, né, eu dizia: não, tu não pode ir na igreja, mãe, não, tu não vai, é proibido, acima de 60 não pode, e tal, não pode. E um dia eu estou no culto e entrou a véia aí, e ela entrou e sentou lá no canto. Eu digo: o que essa véia veio fazer no culto? E eu fui lá falar com ela, e ela bem quietinha, né? Ela entrou para ninguém ver ela, tipo assim, vai que alguém me vê, né? Porque tem uma véia no culto. E ela entrou e sentou lá, e eu fui lá, sentei do lado dela. Quando eu sentei do lado dela, ela estava chorando, de emocionada de estar na igreja depois de tanto tempo. Eu não pude nem xingar ela. Quando a gente tem fome, cara, a gente tem anseio, a gente tem desejo, a gente arruma, a gente dá um jeito. Só que Jesus aqui, ele diz o seguinte: tem uma galera, e isso é preocupante, tem uma galera que ela não está conectada na videira, ela vai secar, e uma vez secando, ela só serve para uma coisa, para ser juntada e lançada no fogo. Por mais dura que seja essa palavra, é Jesus falando, e é uma realidade. Isso naturalmente acontece. Provavelmente o desviado da pandemia não é um cara que pensou: um dia eu vou me desviar na pandemia. Ele não pensou isso. Mas pelo fato dele não estar conectado na videira, o fato da videira ter sumido de perto dele, não fez falta. Quando eu digo a videira, Jesus, né, o que a igreja representa. De novo eu digo, não é o templo, não é o que nós estamos fazendo aqui, não é isso, para morar aqui dentro que não muda nada na sua vida. Mas é a expressão da igreja. Cara, ela deixou de existir e para ele não fez falta. E conversava ainda com
um membro que ontem ainda no casamento, a gente conversando, ele dizendo, cara, eu me assusto conversando com algumas pessoas que o cara é na igreja e agora tu vai conversar com ele, fala umas palavras que ele nunca falava antes. Ele tem um tipo de vocabulário que eu me assustei, eu digo, mas esse cara não falava esse tipo de coisa antes? Por que ele está falando agora? Porque é o meio que ele está inserido. Hoje ele está reproduzindo o meio que ele está inserido. Hoje ele está vivendo o meio que ele está inserido. Ele está vivendo isso, distante, longe. Mas esse cara não era crente? Cara, não tem nem resquício mais. Tu não consegue nem achar o que identifique desse indivíduo. E ele desviou quando ele parou de ir na igreja? Não. Sabe quando ele desviou? Quando ele desviou da videira. Ele não desviou quando ele parou de vir no culto. Ele desviou quando ele desviou da videira. E isso você pode estar desviado sentado aqui dentro. O que nós precisamos estar conectados. O que nós precisamos estar ali, recebendo da seiva de Jesus, da vida de Jesus. A minha oração nessa noite, obviamente, eu estou extremamente preocupado e meu coração aperta por aqueles que a gente não está conseguindo alcançar. A gente não está conseguindo ir com a mensagem e trazê-los de volta. Então me preocupo demais. Me preocupo com quem nos assiste pela internet, que a gente não tem conseguido chegar até lá, não tem conseguido de fato levar uma mensagem. Eu me preocupo, claro que eu me preocupo. E por isso que eu estou compartilhando com você, não é para apontar o dedo, é estender uma mão. É para estender a mão e dizer assim, cara, bora lá. Se porventura hoje você está seco, se nós pudermos derramar os rios de água viva sobre a sua vida, se nós pudermos conectar esse ramo novamente, se a seiva de Cristo, nós pudermos te ajudar de alguma forma de conectar essa seiva, para que a seiva de Cristo comece a fluir na sua vida, mano, conta com a gente, aqui estamos. Existimos para isso, para poder ajudar você. O que eu quero ver é você estar conectado e você conseguir dizer, eu permaneço nele, ele permanece em mim, olha só, a minha vida está frutificando, ela está dando fruto. É por isso que eu estou compartilhando isso com você. De novo eu digo, não é para apontar o dedo, é estender uma mão. É para dizer, cara, conta com a gente. Nós estamos aqui, temos saudade de alguns, porventura, estão nos assistindo e não têm vindo mais. Cara, ansiamos por isso. E de novo, eu não estou preocupado com quantidade de pessoas na igreja, não é isso. Graças a Deus o Senhor tem nos abençoado, temos tido, sempre lotamos as nossas inscrições, não é disso que eu estou falando. Estou preocupado com a sua fé. Eu estou preocupado com o seu coração, é como você tem exercitado a expressão da sua fé, se porventura ela ainda aí dentro existe. A razão pela qual eu estou ministrando isso também é para conversar conosco, nós que estamos aqui, que somos esse ramo que permanece na videira, que está na videira. E talvez nós não estamos vendo fruto disso, cara, desse relacionamento. Jesus vem e diz, eu te levanto, mano, vem para cá. Se você está em mim, eu vou cuidar de você. Eu vou colocar embaixo e vou te dar suporte nesse negócio. Por isso que ele diz, quem está cansado, sobrecarregado, vem, eu vou te aliviar, eu vou te dar o meu fardo, o meu jugo que é leve e suave, e você vai aprender de mim que é manso e humilde de coração, que sou manso e humilde de coração. Eu vou te ajudar nesse processo. O que nós precisamos dizer, Jesus, eu preciso, fala comigo, me ajuda, eu estou nessa fase, Jesus, eu preciso que tu me levante, eu preciso que tu me ajude, para que a minha vida de fato possa frutificar, como tu quer, não o fruto pelo fruto, porque às vezes, de novo, nós caímos no erro da produtividade, e talvez alguns de vocês aqui estão nisso, correndo atrás para tentar produzir alguma coisa para Jesus, Senhor, eu quero apresentar alguma coisa para Ti, para que eu possa te impressionar de alguma forma, que Tu fique muito feliz comigo, e olha assim, nossa, que menino bom, olha o que ele está fazendo por mim, eu vou abençoar ele, está se dedicando demais, e Jesus diz, não mano, deixa eu te explicar um negócio, eu quero sim que haja fruto na tua vida, eu quero sim que o teu relacionamento comigo gere fruto, mas o fruto é em consequência de um relacionamento, que nós possamos orientar a nossa prioridade. O anseio meu, de novo, hoje à noite, compartilhando com vocês aqui que estão, você que está nos assistindo na internet, é ajudar você a centralizar a sua prioridade, que você possa, de fato, a buscar o Senhor e amá-lo por quem Ele é, sabendo que desse encontro de intimidade, Ele vai levar à frutificação. Não é só para você se regozijar, rolar no chão, rir, chorar, berrar, não é só para isso não. Ele vai lhe empurrar para algum lugar, vai dar fruto, você vai ter frutificação, mas é da intimidade, amém? Vamos ficar de pé?
Aleluia. Feche teus olhos. E eu quero que você se coloque diante do Senhor e olhe para dentro de si. Eu preciso lhe dizer que nós sempre seremos devedores de intimidade. Sempre. Então, eu não quero que você se sinta mal, porque, cara, todos nós aqui vamos estar devendo intimidade. Não tem como, não. Nenhum de nós aqui vai dizer assim, mano, top. E lhe afirmo com certeza por uma razão. Deus, ele é multifacetado. Quanto mais você descobre dele, mais você descobre que tem coisas a descobrir. Quanto mais você avança, mais você descobre que não sabe nada e que ainda tem mais a descobrir. Deus é multifacetado. Nós nunca alcançaremos tudo de Deus. Portanto, nós sempre estaremos devendo intimidade. Não é disso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que eu quero que você olhe para dentro de você. Você que tem permanecido na videira, você que está conectado na videira, mas que por alguma razão você não está conseguindo ver esse fluir de Deus na sua vida. Você não está conseguindo ver essa água viva que Jesus disse que do teu interior fluirão. Você não está conseguindo encontrar ela aí. Que por alguma razão você tem se sentido seco, mesmo estando conectado na videira. Essa seiva, ela não está passando como você gostaria que ela passasse. Talvez você seja esse ramo que está ali, mas não tem fruto. O Pai diz que Ele vem e te levanta. Ele tira o que está impedindo do sol pegar. Ele levanta você para que você possa pegar o sol e que você possa de fato viver a essência que tem a vida. Se talvez você está se relacionando com Deus só pelo fruto e tem usado Deus de amuleto para alcançar o teu objetivo, que é no ministério até, que é bonito, que é nobre, mas você tem usado Deus de amuleto, de ídolo, para alcançar o seu Deus, que é o que você espera, como ministério, como sonho, como dom, como unção, como sei lá o que. Jesus diz, não, eu só te quero, e se você permanecer em mim e eu permanecer em você, o ministério é consequência. E mesmo você estando no ministério, não esqueça que o seu ministério só vai continuar se você estiver conectado em mim e eu em você. Do contrário, é produtividade. Do contrário, é o que você faz na força do seu braço. O contrário é o talento que eu te dei, é a habilidade que eu te dei. E eu não quero que você faça na sua habilidade. Eu quero que você dependa do meu Espírito. E em terceiro, se porventura hoje você não está mais conectado na videira, e você sabe que você não está conectado na videira, e você está secando, e você se deu conta que está secando, diz, cara, eu estou secando, mano, é hora de voltar. É hora de voltar a estar conectado na videira. É hora de você estar recebendo a seiva da videira. É hora de você conseguir receber as águas que vêm dos céus. Eu quero orar com você. Por isso, se coloque diante do Senhor. Peça, Espírito Santo, me ajuda, que eu possa te entender. O que tu queres me dizer nessa noite? Fala comigo, e que eu possa compreender o que tu queres falar comigo. Ministra-me, em nome de Jesus. Fala comigo, fala ao meu coração, em nome de Jesus. Teu abraço em meio à noite me alcançou. Sem restrições se entregou por mim.
dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti, Deus. Volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma em mim. Volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma em mim, bem melhor que a vida é o teu amor. E Jesus seja o centro em mim. E quando eu te vejo, não há como duvidar que és bom. Quando clamamos teu nome, tu vês. Volto os meus olhos pra tua presença, tua glória ganhar forma em mim. Volto os meus olhos pra ti, Jesus, a tua presença, deixo tua glória ganhar forma em mim, sim, em mim. Vem crescer em mim, vem crescer em mim. Papai, eu oro pelos teus filhos, Senhor, nessa noite. Eu me uno, Senhor, em fé com eles. Papai, a tua palavra é clara. E, Senhor, de uma forma brilhante e preciosa, tu descreve em poucos versos a essência do cristianismo, que é um evangelho de relacionamento, que é uma religião de conexão, que é uma religião de intimidade. E é desse lugar de intimidade, é desse lugar de se prostrar, desse lugar de adoração, desse lugar de amor, é que nasce, Senhor, a nossa vida, é que nasce tudo o que nós falamos, fazemos, construímos. Na verdade, Senhor, é uma resposta deste lugar de intimidade. Senhor, porque muitas vezes nós fazemos, Senhor, do ministério nosso Deus, da unção o nosso Deus, do dom o nosso Deus, do objetivo, do fruto o nosso Deus. Perdoa-nos, Senhor. Que nós possamos voltar
em arrependimento, levantarmos os nossos olhos a Ti e Te encontrarmos, e desse lugar de intimidade, deste lugar de relacionamento, Senhor, poder ver nascer dali o dom, o ministério, a unção, como consequência secundária, como efeito colateral de um lugar de relacionamento. Buscamos sim, Senhor, e desejamos ser frutíferos para Ti, colaborar com aquilo, Senhor, e que preciosidade temos de poder sermos colaboradores contigo naquilo que Tu estás fazendo. Ajuda-nos, Senhor, a centrarmos os nossos corações no que realmente importa, de Te buscarmos, Te desejarmos, Te ansiarmos. Papai, em especial eu oro por aquele, Senhor, que por alguma razão, seja durante a pandemia ou mesmo fora, mas desconectaram da videira, e hoje, Senhor, os seus corações estão secando. Papai, eu oro, Espírito Santo, ministra, faz, Senhor, jorrar das Tuas águas vivas, daquele rio que a Tua palavra diz que corre do trono de Deus. Faz, Senhor, com que esses rios jorrem sobre essa pessoa. Aviva, Senhor, este coração. Aviva, Senhor, este coração. Que queime novamente a chama de amor por Ti. Que seja conectado novamente, Senhor, na videira, para que a vida da videira flua. Que seja ministrado por Ti. Papai, aquele que está tendo dificuldades, que está conectado na videira, mas está tendo dificuldades de caminhar, está tendo dificuldades, Senhor, de avançar. Eu oro, Senhor, Tua palavra diz que o agricultor, o Pai vem e o levanta, o Pai vem e cuida, o Pai vem e coloca ele numa posição a qual o sol possa vir. E por isso vem, sol nascente, estrela da manhã, brilha sobre essa pessoa, e que ela possa ser vivificada por Ti, que ela possa ser cuidada. Aquilo que está sufocando, aquilo que está tirando, aquilo que está enredando, o Senhor remove em nome de Jesus e ajuda a seguir adiante. Eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Volto os meus olhos, Aleluia, pra Tua presença.